Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção estar aqui nessa noite, nesse momento tão singular, tão histórico para essa igreja, 47 anos de existência, e não somente 47 anos, mas também novos sonhos, novos planos, nova liderança sendo estabelecido, e isso é algo maravilhoso. Eu louvo a Deus, quero aqui registrar também a minha gratidão pela amizade, pelo carinho, pelo pastor Danilo Scarpelli. Tenho certeza que vocês estão em boas mãos. No seminário eu tive o privilégio, eu, o reverendo Rosta e o pastor Danilo, somos de 3 turmas diferentes do seminário, mas nós fomos contemporâneos. E apesar de no seminário conhecermos muitos pastores, muitos colegas que estão ali no processo de formação, Deus colocou algo em comum nos nossos corações. Somos de 3 turmas diferentes, mas fizemos uma amizade que tem durado por décadas. E isso tem sido algo especial. E o que tem nos unido realmente é o reino de Deus. O reino de Deus, o desejo que nós tínhamos do nosso coração de poder ter uma visão missionária, de poder pastorear a igreja, nutrir um coração piedoso. Eu lembro-me, na época do seminário, nós tirávamos um tempo, íamos para o 10º andar, ali no edifício em São Paulo, no JMC, e nós íamos para aquele lugar, olhávamos para aquela cidade de São Paulo, e nós buscávamos a Deus, e dizíamos: Senhor, nós queremos servir, nós queremos ser instrumento nas Tuas mãos. E hoje, depois de já muitos anos, eu posso olhar para a vida dele, para a sua família, sua esposa Dayana, seus filhos, e é uma grande alegria poder estar mais perto. A gente sempre tentou estar mais perto, mas sempre estamos longe. Mas amigos é algo especial, porque mesmo estando longe, nós sempre estaremos perto uns dos outros. Então eu louvo a Deus pelo testemunho, pela vida dele, e é um privilégio poder estar pregando a palavra do Senhor aqui nessa noite, nessa ocasião. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6. Ele tem alguns apelidos também, tá? Alguns apelidos carinhosos. Vocês veem, o pastor de vocês é bem produzido, né? A gente chama ele de Paquito. Ele era nosso Paquito lá no seminário, né? Ele é todo produzido, todo vaidoso, né? Tem alguns que nascem com alguns privilégios. Eu sou um pouco mais baixinho, mais careca, mais gordinho. Ele é todo produzido, ex-jogador de futebol. Então é todo... Então eu tentei o máximo estar próximo assim à altura, mas a gente tenta, né? É brincadeira. Então, Isaías, capítulo 6. Faremos a leitura do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As margens do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, porque ela é viva. Ela é a nossa única regra de fé e conduta. Mas não somente nos apresenta regras, mas nos apresenta um estilo de vida e nos projeta um futuro, o qual nós podemos nessa noite aqui, mesmo diante de diferentes circunstâncias que possam sobrevir sobre nós, ter a esperança
de que o Senhor está aqui e de que o Senhor, ó Pai, é poderoso para renovar as nossas vidas. E nós te pedimos que não queremos sair desse lugar da mesma maneira que entramos. Queremos ser edificados, queremos ser ministrados pela Tua palavra. Que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor renove as nossas vidas para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos desafios e grandes perigos da vida da igreja é a estagnação. Um dos grandes perigos da igreja é a frieza espiritual. Nós vemos nas Escrituras, em Apocalipse, Jesus colocando o exemplo para uma igreja de uma forma bem extrema, dizendo à igreja de Laodiceia que ela não era uma igreja nem fria e nem quente, e que estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Porque nós vemos que a frieza espiritual ou a estagnação espiritual é algo que nós precisamos constantemente colocar atenção no nosso coração. Porque a vida cristã ela é marcada pela novidade de vida. Ela é marcada pelo desafio de nós vivermos em novidade de vida. Jesus vai deixar isso muito claro quando ele vem estabelecer um novo paradigma de igreja. Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: eu vim para que tenham vida, e vida de que maneira? Aquele que crê em mim, do seu interior acontecerá o quê? Fluirão rios de água viva. Então o grande desafio da vida cristã é nós não nos conformarmos com esse século, mas nós sermos transformados dia a dia pela palavra de Deus. E isso é um perigo muito grande no contexto da igreja. Porque no contexto da igreja, de alguma maneira, nós temos uma dieta, nós temos uma rotina, nós temos um ritual, uma liturgia que é estabelecido. E nessa liturgia, nós conhecemos, e nós presbiterianos valorizamos muito bem isso, a ordem e a decência, e nós sabemos da importância de tudo ter a sua ordem, ter o seu começo, o seu meio, o seu fim, começarmos com invocação, confissão de pecados, momento de consagração e edificação da palavra, e irmos para os nossos lares. Mas é muito fácil, às vezes, cairmos numa rotina. E nós estamos diante de um texto que nos desafia. Nós estamos diante de um texto que ainda continua ecoando na história e não nos deixando conformar-nos com este século, mas nos desafiando a cada dia termos um encontro com Deus. A cada dia buscarmos algo novo do Senhor. E não diante de qualquer situação. Mas esse texto coloca aqui diante de nós o desafio de nós buscarmos o renovo espiritual do Senhor nas nossas vidas. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar um teólogo muito conhecido que chama Tim Keller. Ele é um dos teólogos que tem uma capacidade extraordinária para falar para o não cristão. Ele faleceu no ano 2019, fruto de um câncer, mas impactou muitos teólogos dos nossos dias. E uma das maiores contribuições de Tim Keller foi exatamente essa visão da renovação do Evangelho, em que ele fala que o Evangelho não é simplesmente os primeiros passos ou o ABC da vida cristã, mas ele vai usar a expressão e ele vai dizer que o Evangelho é o A a Z da vida cristã. Há um teólogo muito conhecido também, que foi responsável pela plantação de muitas igrejas nos Estados Unidos. Ele plantou uma igreja nos Estados Unidos, na região de Boca Raton, que se chama David Nicholas, a igreja Spanish River, que ainda continua plantando muitas igrejas. E o David Nicholas, ele dizia algo muito importante, que todos os dias nós precisamos escutar as más notícias. Que todos os dias nós precisamos nos lembrar das más notícias. E que más notícias são essas? De que nós somos pecadores. Que nós estamos em um mundo pecador. Que nós não podemos confiar em nós mesmos. Que sem Deus nós merecemos a condenação. Nós precisamos nos lembrar das más notícias.
Mas todos os dias também, nós precisamos pregar ao nosso coração as boas notícias. As boas notícias do Evangelho, que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E que em Cristo Jesus nós temos vida eterna. Que independente das circunstâncias, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que as misericórdias do Senhor não têm fim, que elas se renovam a cada manhã. E nós precisamos todos os dias buscar essa renovação do Evangelho nas nossas vidas. Porque muitas vezes, irmãos, é possível estarmos no lugar correto. Muitas vezes, meus irmãos, é possível estar cumprindo, tentando fazer a vontade de Deus no lugar correto, com os conceitos corretos, mas o nosso coração estar desalinhado da vontade de Deus. E aqui nós vemos um profeta, o profeta Isaías. O profeta Isaías, um dos profetas chamados profetas maiores. O profeta Isaías é fundamental nas Escrituras, porque nós vamos ver que os evangelhos citam Isaías. É um dos livros mais citados no Novo Testamento, é o livro de Isaías, porque Isaías é um dos profetas messiânicos usados por Deus para profetizar a vinda do Messias. O livro de Isaías é extremamente importante para nós entendermos o plano, a grande história da salvação. Mas nós vemos aqui um profeta que está com seu coração amargurado. Um profeta que está com seu coração triste. Um profeta que está desanimado. Portanto, é possível estar aqui na casa de Deus e longe de Deus. É possível exercer uma função nobre, como ser um profeta de Deus, e muitas vezes estar com o nosso coração amargurado. Mas a única coisa que pode, nessa noite, renovar as nossas vidas é quando o humano se encontra com o divino. Porque quando o humano se encontra com o divino, quando nós temos um encontro especial com Deus, quando nós entendemos que estamos aqui nessa noite, não para um ritual mais, não para um culto religioso mais, mas estamos aqui nessa noite para um encontro com o Senhor, isso faz toda a diferença. Porque o texto vai nos mostrar, em primeiro lugar, quando o humano se encontra com o divino, nós temos uma nova visão da glória de Deus. Quando o humano se encontra com o divino, em primeiro lugar, nós teremos uma visão renovada da glória de Deus. Se você observar do versículo de número 1 ao versículo de número 4, nós vamos ver que Isaías pinta diante de nós um quadro especial. Ele pinta um quadro de um Deus soberano, um Senhor que está no trono. E ali há anjos, há hostes celestiais que estão adorando e servindo ao Senhor e dando a Ele toda a honra e toda a glória. Observe o texto, diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o quê? Um alto e sublime trono. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então nós vamos ver aqui que Isaías, diante das suas preocupações, diante do luto que Isaías estava vivendo pela morte de Uzias, diante do momento de instabilidade, de instabilidade política, diante do momento de instabilidade econômica, diante dos perigos, das preocupações e dos grandes questionamentos que haviam naquela época de quem assumiria o trono logo após o rei Uzias reinar por mais de 40 anos. Isaías estava preocupado, Isaías estava com seu coração angustiado, mas diante dessa angústia, o remédio para o coração de Isaías é que ele vê a glória de Deus. Ele vê um Deus soberano.
Ele vê um Deus, irmãos, que reina acima das circunstâncias. Ele vê um Deus que está sobre todas as coisas, um Deus que está no controle de todas as coisas. Mas ele vê também um Deus soberano, mas ele vê um Deus santo. O clamor dos serafins revela o coração do evangelho. Deus é absolutamente puro, e é porque Deus é puro, porque Deus é santo, porque Deus é justo, que Ele não é compatível com a injustiça, com o pecado, com a corrupção do coração do homem. E é por isso que Deus coloca diante de nós o espetáculo de Cristo naquela cruz, derramando o seu sangue, para mostrar que Deus é justo, que Deus é 100% justo, mas Deus é 100% santo. E nós não estamos diante de qualquer pessoa, nós não estamos diante de qualquer coisa, mas nós estamos diante de alguém que é santo, que merece toda a honra e toda a glória. E essa presença é uma presença que enche toda a terra. O texto vai dizer no versículo de número 3, e clamava uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de quê? Da sua glória. Não há nenhum lugar sobre a face da terra em que a glória de Deus não se manifeste. E essa presença, ela toma todas as coisas, e ela está próxima e atuante nessa noite aqui. A presença dele é o que faz a diferença nesse culto. Todos nós somos coadjuvantes. Todos nós aqui nessa noite somos coadjuvantes diante do autor da vida, diante do Deus soberano, o Senhor majestoso, o Rei dos reis. O texto vai dizer: toda a terra está cheia da sua glória, as bases do templo se estremeceram e a fumaça encheu o ambiente. Portanto, essa é a visão que Isaías tem diante da sua insegurança. E é isso o que o culto deveria produzir no nosso coração. É isso quando nós chegamos domingo na igreja, quando nós nos congregamos como povo de Deus, o que deveria causar no nosso coração é um sentimento de adoração, de prostrar-se, de rendição, de nos juntar, irmãos, ao povo de Deus em adoração, em gratidão por aquilo que Ele tem feito por nós, porque a sua graça tem se renovado sobre as nossas vidas. O grande problema do mundo é que eles não conseguem ver a Deus. Eles não conseguem enxergar a Deus, porque os seus olhos estão cegos. Davi vai expressar isso muito bem, porque Davi vai dizer: os céus proclamam o quê? A glória do Senhor. E o firmamento faz o quê? Anunciam. Não há palavras, nem sai nenhum som, mas sobre toda a terra se faz o quê? Ouvir a sua voz. O problema é que muitos estão cegos. E se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor quer abrir os teus olhos e fazer você enxergar a vida de uma outra maneira. E ver a vida não por um prisma humano, mas a partir de um prisma espiritual, vendo a glória do Senhor. Mas quando o humano se encontra com o divino, nós teremos uma nova revelação da presença de Deus, da glória de Deus. Mas quando o humano se encontra com o divino, nós também, irmãos, teremos uma nova visão de quem realmente nós somos. Nós teremos uma nova visão de quem realmente nós somos. Se observarmos o versículo de número 5 em diante, vai nos dizer o seguinte, o texto: então disse eu, o que foi que Isaías disse? Ai de mim. Estou o quê? Perdido, porque sou homem
de lábios impuros e habito no meio de um povo de que maneira? De impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Se você observar no texto, depois eu recomendo que você leia na sua casa, Isaías, do capítulo 1 ao capítulo de número 6. E nós vamos ver, quando Isaías começa a profetizar ao povo de Deus, nós vamos ver as 6 profecias de Isaías. E nas 6 profecias de Isaías, ele vai usar a seguinte expressão: ai de vós, ai de vós, nação pecadora, ai de vós, povo pecador, povo ímpio, distante de Deus. Isaías, em alto e bom som, ele está profetizando o juízo, o castigo, a disciplina, o pecado, apontando o pecado do povo de Deus. E ele está dizendo: ai de vós. Mas quando Isaías, irmãos, tem um encontro e uma visão da glória de Deus, quando ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, Isaías não mais diz ai de vós. Ele diz o quê? Ai de mim. Ai de mim. Ele tem uma visão correta acerca de si mesmo. Porque o coração de Isaías estava amargurado. Porque Isaías estava com raiva de Deus. Porque Isaías estava triste com Deus. Porque as coisas não aconteceram como Isaías pensava. Dizem os comentaristas bíblicos do livro de Isaías que Isaías, a família de Isaías era uma família nobre do povo de Israel. E que provavelmente a família de Isaías era muito amiga da família do rei Uzias. Portanto, talvez Isaías, quando criança, corria pelos palácios com a família do rei Uzias. Talvez ele tinha amizade, ele conhecia, ele vinha de uma família, de uma aristocracia daquela época. Ele era um homem de Deus, mas Deus o levantou para ser um profeta e ele tinha um carinho muito especial pelo rei Uzias. Então, quando o rei Uzias morre, depois de 40 anos de estabilidade, depois de 40 anos do país conseguir uma estabilidade econômica, uma estabilidade religiosa, uma prosperidade de Israel, o rei Uzias não era qualquer rei. Ele era um rei que temia ao Senhor. Então, Isaías está inseguro. Isaías está triste com Deus. E muitas vezes acontece isso conosco. As coisas não acontecem como nós queremos. Deus não se amolda à minha e à sua vontade. Deus tem o plano dele. Deus tem o tempo dele. Deus tem a forma dele. Deus conhece todas as coisas. Nós vemos as coisas de forma parcial. Deus vê as coisas de forma integral. Nós estamos limitados ao tempo. Nem tudo que nós desejamos, nós somos capazes de realizar. Mas Deus, Ele é um Deus que faz tanto o querer quanto o realizar. Não há nada que Deus queira que Ele não venha fazer. Não há nada que fugiu ao controle dEle. Portanto, Isaías, quando vê a Deus, e ele vê um Deus soberano, ele vê também a sua mediocridade. Ele vê a sua fragilidade. Ele vê a sua limitação. Ele vê como ele é uma pessoa muitas vezes levada pelas circunstâncias. Ele vê muitas vezes como ele é frágil emocionalmente. Ele vê muitas vezes como ele pensa que estava fazendo o correto e se deu conta que estava fazendo algo incorreto. Ele se foi traído pelo seu próprio sentimento. Portanto, quando ele vê a grandeza de Deus, ele realmente entende o que o Senhor estava fazendo. E conosco acontece da mesma maneira. Muitas vezes nós vivemos na igreja nervosos.
nós vivemos a vida cristã, uma vida cristã amargurada. Nós vivemos uma vida cristã distante. Nós vivemos uma vida cristã tentando brigar com Deus, tentando convencer a Deus com as nossas orações, tentando mudar a vontade de Deus, tentando mostrar a Deus que o que nós queremos está correto. Mas aqui no texto, nós vamos ver que Isaías, quando tem um encontro com Deus, ele sabe e ele começa a identificar os ídolos do seu coração. Ele vê que ele tinha alguns ídolos. E o rei Uzias era um ídolo que precisava ser destronado. E às vezes coisas das nossas vidas, que são bênção de Deus, e que Deus nos deu para ser bênção nas nossas vidas, podem se transformar maldições. Por quê? Porque em vez de nós darmos a glória a Deus, em vez de nós nos apegarmos a Deus, em vez de nós olharmos para o Deus da bênção, nós nos apegamos às bênçãos e esquecemos de Deus. E é exatamente o que está acontecendo com Isaías. Deus está desafiando a Isaías a tirar os ídolos do seu coração. Nós só estaremos, irmãos, só avançaremos espiritualmente, só seremos renovados espiritualmente quando nós renovarmos o nosso coração, o altar de Deus nas nossas vidas, quando tirarmos os ídolos que estão tomando o lugar de Deus no nosso coração. E é exatamente isso o que está acontecendo. Aqui nós vemos a idolatria de Isaías pelo rei Uzias. Mas nós vamos ver um nacionalismo exacerbado de Isaías. Isaías tinha um nacionalismo acima da realidade. Nós vamos ver que ele é extremamente nacionalista. E nós vamos ver no texto que ele vai confessar o seu pecado e ele vai dizer: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo o quê? De impuros lábios. Ele não era capaz de reconhecer isso. Ele não era capaz de ver isso, porque ele era uma pessoa extremamente nacionalista. Mas Deus quebranta o seu coração. Essas coisas precisam passar também no nosso coração. Essas coisas precisam trabalhar as nossas vidas, porque é exatamente isso que nós vamos ver nas Escrituras. Todos os homens e mulheres de Deus passaram por isso. Nós vamos ver quando Deus chama Abraão. Deus diz: Abraão, sai de onde? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para o lugar que eu te mostrarei. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente no ministério de Abraão, que Deus dá a Isaac a Abraão, e depois Deus diz a Abraão: Abraão, você vai sacrificar quem? Isaac, seu único filho. Porque muitas vezes nós transformamos bênção em maldição. Foi exatamente isso que Deus fez com Moisés. Quando Moisés se encontra com o Senhor, naquela sarça no meio do deserto em que ele estava fugitivo por ter tirado a vida de alguém. Deus diz a Moisés: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é o quê, meu querido? É santo. Essa é a experiência que muitos homens e mulheres de Deus tiveram na Bíblia. Essa foi a experiência que Paulo teve no Novo Testamento, quando ele cai daquele cavalo no caminho de Damasco e ele tem um encontro com Deus, em que Jesus diz: Paulo, meu querido, por que você me persegue? Quem é você? Quem é você? Calvino vai trabalhar muito bem isso nas instituições da religião cristã. Calvino vai dizer que o homem só é capaz de conhecer a si mesmo depois que ele conhece a Deus. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. Porque conhecer a Deus
é conhecer a Deus através daquilo que Ele se revelou na sua palavra. E quando nós lemos as Escrituras, a Bíblia vai dizer que as Escrituras, Tiago usa muito bem esse exemplo, vai dizer que as Escrituras é como um espelho. E quando nós olhamos para o espelho, nós vamos vendo as coisas que precisam ser trabalhadas, as coisas que precisam ser cuidadas, as coisas que precisam ser melhoradas na nossa vida, e nós vamos conhecendo realmente quem nós somos. É como se nós tivéssemos uma inclinação do nosso coração a um auto-engano. É como se nós criássemos uma pessoa que não existe, um personagem que não existe, algo que é fruto da nossa cabeça, mas na verdade é algo fictício que não retrata a realidade. É como se nós tivéssemos um conceito errado de nós mesmos e pensássemos que fôssemos algo, mas na verdade as pessoas olham para nós e vê algo diferente. Com Deus acontece a mesma maneira. Nós muitas vezes nos vemos de uma maneira e às vezes estamos nos auto-enganando. E a única maneira, irmãos, de nós crescermos espiritualmente e avançarmos na vida cristã é quando nós olhamos para o espelho das Escrituras e nos aproximamos da luz. E quando nós nos aproximamos da luz, nós vamos vendo as coisas que precisam ser trabalhadas e transformadas nas nossas vidas. Quando o humano se encontra com o divino. Quando o humano se encontra com o divino, nós teremos uma nova visão de quem é Deus. Nós teremos uma nova visão de quem nós somos verdadeiramente. Mas em terceiro lugar nesse texto, em último lugar, quando o humano se encontra com o divino, nós teremos uma nova visão do chamado de Deus para as nossas vidas. Observe o que diz o versículo de número 6 em diante. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vemos aqui, irmãos, que quando nós temos um encontro com Deus, esse encontro com Deus muda a nossa motivação. Esse encontro com Deus muda a motivação do nosso coração. Porque nós saímos do estágio de fazer as coisas por obrigação, de fazer as coisas pelo automático, de fazer as coisas porque temos que fazer, porque é nossa responsabilidade. Nós saímos desse estágio superficial, legalista e religioso e passamos para um outro estágio da vida cristã. Nós passamos para a verdadeira motivação, que é a gratidão. Nós saímos da obrigação e vamos para a gratidão. Porque a gratidão, irmãos, é algo espontâneo, é algo que nos constrange, é algo que não nos deixa paralisados, é algo que não nos deixa estagnados. Quando nós olhamos para o amor de Deus, quando nós olhamos para a soberania de Deus, quando nós experimentamos da graça e do amor do Senhor nas nossas vidas, é como diz Jeremias, nós somos seduzidos por essas cordas de amor. E essas cordas de amor, ela nos prende, ela não nos deixa ir, ela não nos solta, porque o amor de Deus nos constrange. João vai dizer, o apóstolo que era o filho do trovão e passou a ser o discípulo amado, João vai dizer que nós amamos a Deus por quê? Por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. E é isso que Isaías está sentindo aqui. Porque, irmãos, quando nós temos um encontro com Deus, esse encontro com Deus não é para nos jogar para baixo, não é para nos condenar, não é para nos julgar, não é simplesmente para apontar o pecado, não é simplesmente para mostrar quão mal nós somos, não é simplesmente para criticar por si só. Mas quando a palavra de Deus coloca o pecado diante de nós,
coloca o pecado diante de nós exatamente com um ato de misericórdia. Não nos deixando na lama, não nos deixando no pecado, mas com o objetivo de nos resgatar. E é exatamente isso que está acontecendo aqui no texto. Nós vamos ver Deus resgatando o seu profeta e renovando o chamado de Deus na vida do profeta. Portanto, quando Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, porque nós vemos aqui a perspectiva da Trindade, quando o texto diz: a quem enviarei e quem há de ir por quem? Quem há de ir por nós? Nós vamos ver no texto que Isaías, de forma espontânea, Isaías renova o seu chamado, porque Deus não está forçando, Deus não está obrigando, Deus não está impondo, Deus está chamando, como Ele nessa noite está chamando você. Não é nem por força, nem por poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito sopra onde quer, na hora em que quer e na vida de quem quer. E aqui nós vemos esse chamado de Deus sendo renovado na vida de Isaías. Mas nós vamos ver também uma nova visão de Isaías, irmãos. Uma nova visão. Isaías tem uma nova visão. Se Isaías, do capítulo 1 ao capítulo de número 6, ele simplesmente estava apontando o pecado, apontando os erros do povo de Israel, falando de forma muitas vezes irada, com ira no seu coração, nós vamos ver o Isaías, que ele sai dessa visão de desespero para uma visão de compaixão. Porque o texto vai continuar dizendo, e graças a Deus, a palavra de Deus não nos ilude, não nos engana. Olha só o que é que diz o versículo de número 9. Diz assim: então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi o quê? Não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e ficam sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desespero, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída como terebinito e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim santa semente é o seu toco. Olha só que interessante o que o texto vai nos colocar aqui. Nós vemos que Deus coloca diante de Isaías uma situação extrema, uma situação de extremo pecado, de disciplina de Deus, em que permaneceriam somente os remanentes fiéis. Mas Isaías diz no seu coração, eu quero alcançar esses remanentes fiéis. Porque aqueles que foram chamados de Deus, eles não são movidos por um pragmatismo. Eles não são movidos pela multidão. Eles não são movidos pelo resultado. Mas o que motiva os homens e mulheres de Deus é a certeza do chamado de Deus. E essa mesma compaixão que nós vamos ver em Cristo Jesus. Porque o texto diz que a multidão andava e apertava Jesus e queria ouvir a Jesus. E quando aquela multidão estava diante dele, Jesus olhava para aquela multidão e o texto diz que Jesus via aquela multidão como o quê? Ovelhas que não têm pastor. E o texto diz que Jesus tem compaixão daquela multidão. Irmãos, o grande problema da igreja dos nossos dias é que a igreja dos nossos dias perdeu a paixão pelas almas. Nós fazemos programações para nós mesmos. A igreja deixou de ser uma igreja proclamadora para ser uma igreja da entretenção. A igreja evangélica dos nossos dias, há muitos contextos em que as pessoas estão brincando das danças das cadeiras.
em que nós temos um sentimento de que a igreja está crescendo, mas recebemos poucas pessoas por batismo e profissão de fé. Porque a maioria que nós recebemos, às vezes, é de transferência de outras igrejas. Por quê? Porque é os crentes que estão brincando de dança de cadeira, que sai de um lugar para outro, dá problema aqui, vai para lá, dá problema lá, vem para cá, e é assim. E nós achamos, às vezes, que a igreja está crescendo, mas nós não temos mais compaixão pelas almas. Nós não amamos mais a cidade. Nós não servimos mais a cidade. Nós somos uma igreja que usamos a cidade, que olhamos para a cidade e muitas vezes estamos contra a cidade. Nós apontamos o pecado da cidade, nós apontamos os erros da cidade, nós somos bons para colocar os defeitos da cidade, mas muitas vezes não estamos aptos para apresentar as soluções. E nós precisamos repensar o chamado de Deus, porque quando temos um encontro verdadeiro com o Evangelho, um encontro com Deus, isso muda a nossa visão do chamado do Senhor. E nós vamos ver em Isaías aqui a disposição do seu coração. A disposição de Isaías de buscar a glória de Deus. E eu não poderia concluir essa mensagem nessa noite sem trazer aquilo que o apóstolo João traz em João capítulo 12, em que ele vai dizer o seguinte texto, Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Ou seja, de que glória Isaías está falando? Qual foi a glória que Isaías viu? A glória que Isaías viu foi a glória de Cristo. O privilégio que Isaías teve não é comparado ao privilégio que eu e você temos. Porque se Isaías viu a glória daquilo que aconteceria, nós temos o privilégio de ver a glória daquilo que aconteceu. Porque o próprio João Batista, quando vê o Senhor, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós lemos Apocalipse, o livro de Apocalipse é o livro da revelação. A revelação de quê? Da glória de Deus, de um Deus soberano. O privilégio e a visão que Isaías teve é uma visão que apontava para Cristo. Hoje, o que está diante de nós, de Gênesis a Apocalipse, nos evangelhos, naquilo que os evangelhos dizem, naquilo que as cartas paulinas dizem, o que o Novo Testamento nos mostra, é um Cristo que não está mais crucificado. É um Cristo que não está lá mais sanguentado naquela cruz, mas é um Cristo que está sentado à destra de Deus Pai. E esse mesmo Cristo é o que diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. Nessa noite nós podemos sair muito mais motivados que Isaías. Nós temos muito mais razões. Nós não precisamos mais que o céu se fenda e nós vejamos uma visão extraordinária. Deus pode fazer isso porque Ele é soberano. Mas nós já temos a palavra, a revelação do Evangelho de Jesus Cristo. E se você está aqui nessa noite, essa é a oportunidade de você ter uma renovação, de uma nova visão da glória de Deus, de uma nova visão de quem você é, mas uma nova visão do chamado do Senhor para a tua vida. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Amém. Eu quero que você ore um minuto no seu interior, no seu íntimo, nesse momento. O aniversário hoje é da Igreja do Guará 2, mas quem recebe o presente é você. Essa palavra é para você. Eu quero fazer um chamado para você nessa noite. Eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Eu quero voltar para o começo da minha mensagem. Há um grande perigo na vida cristã, que é a estagnação, que é a frieza espiritual, que é a rotina.
A rotina destrói casamento, rotina destrói tudo, se nós não sabemos lidar com isso. E destrói até mesmo a nossa fé. Mas nessa noite eu quero que você saia daqui desafiado. Eu quero chamar você, porque não sou eu que estou chamando, é a palavra de Deus que está nos chamando, a você renovar esse chamado. Porque essa é a oportunidade desses 47 anos, de nós construirmos os 47 anos que vêm pela frente, melhores ainda. E Deus está chamando você, não é outra pessoa. Portanto, eu queria que você orasse e você renovasse o seu chamado diante do Senhor nessa noite. Cadê os músicos? Podem cantar uma música aqui? Deixa eu improvisar aqui algo, eu queria fazer igual o Rosta. O Rosta gosta de cantar as músicas assim, né? Fazer igual ele aqui. Dá pra gente cantar pelo menos o coro daquela música, Sonda-me, ó Deus, e me conhece, quebranta o meu coração. Vamos colocar de pé e cantar essa música. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta ao alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Transforma-me, enche-me e usa-me, solta-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. As águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Senhor, nessa noite nós queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar. Senhor, o Senhor conhece perfeitamente o nosso coração. Nessa noite nós queremos algo novo.
Nós queremos sair daqui diferentes. Queremos que o Senhor renove a nossa história. Queremos que o Senhor renove a nossa igreja. Queremos que o Senhor renove a nossa família. Queremos que o Senhor renove o nosso chamado, ó Pai. Ó Deus, não nos deixe entregados a nós mesmos. A pior coisa que poderia acontecer conosco nessa noite é sair daqui da mesma maneira. Mas obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos revela um Deus soberano. Obrigado porque os Teus propósitos são eternos. Obrigado porque não existe plano melhor que os Teus. Os Teus planos são perfeitos. Senhor, nessa noite nós queremos abrir mão dos nossos planos. Nessa noite nós queremos confessar ao Senhor os nossos pecados. Nessa noite nós queremos, ó Deus, ó Pai, pedir perdão ao Senhor pelo nosso orgulho. Pedir perdão ao Senhor pela nossa frieza espiritual. Pedir perdão ao Senhor quando muitas vezes somos indiferentes. Quando muitas vezes fazemos a Tua obra relaxadamente. Quando muitas vezes, ó Deus, perdemos a motivação correta. Ó Deus, mas nessa noite, renova as nossas vidas. Obrigado, porque a Tua palavra, ela não nos joga para baixo. A Tua palavra não vem para destruir, mas a Tua palavra vem para trazer vida, para renovar. E nessa noite, nós anelamos isso. Portanto, nos prostramos diante do Teu altar. Queremos viver uma vida que vale a pena. Queremos levantar pela manhã com inspiração, com a motivação correta. Queremos viver cada instante, cada minuto, cada hora, cada dia, Senhor, uma vida que vale a pena, que faz sentido, que faz a diferença. Portanto, usa-nos, Senhor, para transformar a história do nosso país, para transformar a história dos nossos dias. Que saiamos daqui, ó Deus, com compaixão, com amor pelas almas, com o desejo de entregar aquilo de graça, pelo qual nós também recebemos por graça. Senhor, no nome de Jesus, não nos deixa desperdiçar os nossos dias, mas que nós possamos remir os dias, porque os tempos são maus. Abençoa a igreja presbiteriana do Guará 2. Faz dessa igreja uma igreja missionária. Faz dessa igreja uma igreja cheia do Espírito Santo. Derrama um avivamento aqui, para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Dê um abraço ao seu irmão aí. Que o Senhor renove a sua visão, meu irmão.